Oi, turma, nossa aula de hoje é sobre monômios. Monômio ou termo algébrico. Denominamos monômio ou termo algébrico quaisquer expressões algébricas representadas por um número, por uma incógnita ou pelo produto de números incógnitas. Assim, 2x e menos 3xy ao quadrado são exemplos de termos algébricos ou monômios. Acima, utilizamos o número 2 como um exemplo de monômio. De fato, todo número real é um monômio, só que sem a parte literal. No monômio menos 3xy ao quadrado, o número 3 representa o seu coeficiente numérico e a sua parte literal é representada por xy ao quadrado. Por convenção, omitimos o coeficiente numérico quando ele é igual a 1. Escrevemos x em vez de escrevermos um x, por exemplo, ou então menos x no lugar de menos 1x. Temos um monômio nulo quando o coeficiente numérico é igual a 0. Assim, o termo algébrico 0x ao quadrado é igual a 0. Então, como encontrar o grau de um monômio? O grau de um monômio é obtido através da soma dos expoentes de todas as variáveis. O coeficiente numérico deve ser diferente de 0. Caso contrário, o monômio será nulo. Exemplos: 7xy ao quadrado é um monômio de grau 3, já que o expoente de x subentende-se que seja igual a 1 e o de y é igual a 2. O monômio menos 5x elevado à quarta potência é de grau 4, pois só possui a variável x com expoente igual a 4. 18 ao quadrado é de grau 0, pois é um monômio sem a parte literal. Monômios semelhantes. Observe os três termos algébricos abaixo. Menos 5x elevado à quarta potência vezes y, 2x elevado à quarta potência vezes y, 7x vezes y ao quadrado. Note que os dois primeiros possuem a mesma parte literal. Já o terceiro, embora partilhe das mesmas variáveis, possui uma parte literal distinta, pois os expoentes das respectivas variáveis são diferentes. Redução de termos semelhantes. Por possuírem a mesma parte literal, os dois primeiros termos algébricos são denominados monômios semelhantes. Este conceito é muito importante, pois podemos reduzir uma expressão algébrica contendo vários termos semelhantes através da soma algébrica destes termos. Adição algébrica de monômios. Se você tiver 3 bananas e 2 maçãs, ao ganhar mais 2 bananas e 2 maçãs, você ficará com 5 bananas e 4 maçãs. Note que somamos bananas com bananas e maçãs com maçãs. O mesmo raciocínio é aplicado à soma algébrica de monômio em relação aos termos semelhantes. Observe a seguinte expressão formada pela soma algébrica de três monômios semelhantes. 3x ao quadrado vezes y, mais 5x ao quadrado vezes y, mais 7x ao quadrado vezes y. Como os três termos algébricos são semelhantes, podemos reduzi-los a um único monômio, somando os coeficientes numéricos e mantendo a parte literal. Então, somamos ou subtraímos os coeficientes e mantemos a parte literal. Então, 3 mais 5 mais 7 vezes x ao quadrado vezes y. 3 mais 5, 8, mais 7, 15. Então, o resultado dessa simplificação é 15x ao quadrado vezes y. Subtração de monômios. Em sendo a subtração a operação inversa à adição, vale também a forma análoga ou semelhante à diferença de monômios. Vejamos o exemplo. 7xy menos 3xy é igual a 7 menos 3 vezes xy. 7 menos 3 é igual a 4. xy, né? Que eu repito a parte literal. Multiplicação de monômios. A multiplicação de monômios é realizada simplesmente
se multiplicando os coeficientes numéricos entre si, assim como a parte literal. Veja o seguinte exemplo. 5 vezes A vezes B ao quadrado vezes C vezes 3 vezes B vezes C ao cubo. Então, como regra geral, para multiplicarmos monômios é multiplicarmos os coeficientes e para cada variável somarmos os expoentes. Então, os coeficientes 5 vezes 3 vão ser multiplicados, né? Multiplica-se os coeficientes numéricos. A variável A tem expoente 1 no primeiro termo algébrico e não ocorre no segundo termo. Portanto, mantém-se como o expoente igual, no caso A elevado a 1, tá? Então, a gente mantém o A. A incógnita B tem os expoentes 2 e 1 no primeiro e segundo termo, respectivamente, totalizando 3 no expoente. Logo, eu repito a base, o B, e somo os expoentes 2 e 1. Já a variável C tem os expoentes 1 e 3, que, somando, totalizam um expoente igual a 4. Então, aqui eu tenho 1 do C e 3 do outro C. Repito a base e somo os expoentes, que é igual a 4. Então, como resultado, eu tenho 3 vezes 5, 15. O A, que eu repito, porque ele é sozinho, né? Ele não tem nenhum outro A com expoente diferente. O B, que tem o expoente 2 e 1, que fica 3, 2 mais 1, 3. E o C, que eu tenho o expoente 1 mais 3, que fica 4. Esse é o nosso resultado. Sabemos que a multiplicação da potência, né, de potências de mesma base, mantemos a base e somamos expoentes. Se você observar, verá que além da multiplicação dos coeficientes numéricos, foi exatamente isto que fizemos no produto abaixo. Divisão de monômios. Agora vamos tratar a operação inversa da multiplicação, a divisão de monômios. Os procedimentos serão semelhantes ao caso anterior. Iremos dividir os coeficientes numéricos e subtrair os expoentes das incógnitas da parte literal. Observe o exemplo. 15x elevado à sétima potência vezes y elevado à quarta potência, dividido por 5x ao cubo vezes y ao quadrado. O exemplo é autoexplicativo, mas para que não fique qualquer dúvida, vamos comentar. O coeficiente numérico foi obtido pela divisão dos dois coeficientes originais. As variáveis x possuem, respectivamente, os expoentes 7 e 3. Então, subtraímos o segundo do primeiro, obtemos o expoente 4. Por fim, a incógnita y, que tem expoente 4 no primeiro monômio e 2 no segundo, fica com expoente 2, resultante de 4 menos 2. Então, o meu resultado, no final, é 3 vezes, né, x elevado à quarta potência, vezes y ao quadrado. Potenciação de monômios. Já vimos que a potência do produto de dois ou mais fatores é igual ao produto de cada um destes fatores, elevados ao referido expoente. Na potenciação de monômios, aplicamos o mesmo princípio. Vejamos este exemplo. 5x ao quadrado vezes y elevado à quarta potência elevado ao cubo. Então, para vocês entenderem, nós precisamos utilizar a propriedade da potência de potência, que é o quê? Você mantém a base e multiplica os expoentes. Então, você vai fazer isso basicamente na parte literal, onde eu tenho o x, por exemplo, elevado ao quadrado e elevado ao cubo. E o y elevado à quarta potência elevado ao cubo. Logo, eu vou resolver o 5 ao cubo, né? Menos 5 ao cubo é igual a menos 125. E vou multiplicar x. Eu repito x, né? E 2 vezes 3 é igual a 6. Então, eu faço a propriedade da potência. Repito a base e multiplico os expoentes. Mesma coisa no y. Repito a base y e multiplico o expoente, que é igual a 12. Então, o resultado final dessa simplificação é menos 125 vezes x elevado à sexta potência vezes y elevado à 12ª potência.
Então, turma, essa foi a nossa aula de hoje, monômios, onde nós estudamos sobre monômio ou termo geométrico, o conceito, grau de um monômio, que para encontrar o grau de um monômio nós precisamos somar os expoentes da parte literal desse monômio, monômios semelhantes, que nós identificamos, né, a parte literal, que tem que ser igual em todos os monômios, adição algébrica dos monômios, subtração de monômios, multiplicação de monômios e divisão de monômios. Lembrando que você precisa lembrar as propriedades da potência. Então é isso, nossa aula de hoje. Um beijo e até a próxima.